Eu vou ler na versão revista e atualizada 2 textos que estão no Novo Testamento. Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58, e depois eu vou ler Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículos 5 a 8. Atos 8, 5 a 8, mas inicialmente eu lerei Mateus 13, de 54 a 58. O evangelista Mateus, ele descreve assim um momento na vida de Jesus, nosso Salvador e Senhor. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Jesus, ele vai para Nazaré, o lugar onde ele cresceu. Ele chega ali em meio àquelas pessoas que cresceram com ele, que conheciam seus pais, conheciam sua família. Já há bastante tempo, Jesus está distante deles. E agora, quando Jesus lá retorna, eles ficam maravilhados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Escandalizavam significa aqui, ficaram estupefatos, estranharam, ficaram surpresos. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Vamos para Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, diz o doutor Lucas, escritor dos Atos dos Apóstolos: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Há 2 textos aqui que nós lemos. O primeiro deles fala da autoridade máxima na terra, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele sobre quem estava o poder de Deus. Jesus operara milagres sem conta, não registrados. E aqueles que temos registrados são, para nós, difícil de saber quantos foram. Mas Jesus chega na sua cidade, a cidade onde ele cresceu. Ele reencontra os seus conterrâneos ali, e porque o viram crescer, porque conheciam sua família, porque sabiam ser ele o filho do carpinteiro, embora vendo os sinais e os milagres que ele fizera, e até alguns que ele fizera ali, eles não creram nele, e por causa disso, diz o texto bíblico, ele não realizou muitos milagres ali entre eles, por causa da sua incredulidade. Já em Atos, nós encontramos um diácono, alguém que foi comissionado para ser um dispenseiro, para cuidar das viúvas, dos órfãos, da divisão dos recursos oriundos das ofertas e dos dízimos dos cristãos, da igreja, administrar os recursos da igreja, de modo a que a viúva, o órfão, não ficasse sem recurso, não ficasse sem atendimento, sem assistência.
E ele é um homem cheio do Espírito Santo. E Filipe, ele vai para Samaria. E diz o texto que Filipe realizou muitos milagres naquele lugar. Olha que diferença. Jesus vai a Nazaré, onde viveu a infância, não realiza ali muitos milagres, e diz o texto, por causa da incredulidade dos seus conterrâneos. A palavra incredulidade, traduzida assim para o nosso português, lá no original grego, é apistia, que quer dizer infidelidade, incredulidade, falta de fé, descrença, fraqueza de fé. Aquelas pessoas, elas eram incrédulas. Embora tendo visto milagres que Jesus fizera ali, ainda assim, por tê-lo conhecido como filho do carpinteiro, o filho da Maria, terem conhecido seus irmãos, eles têm uma postura de incredulidade. Apistia é também infidelidade, porque todos os profetas haviam profetizado a respeito do Messias e dos sinais que ele operaria, inclusive da cidade de onde ele viria, o seu nascimento. E embora todos os sinais convergissem para Jesus, que ainda assim operando milagres, eles não creram nele. Apistia vem de apistos, que quer dizer infiel, incrédulo, descrente, sem confiança, e nesse caso, em Deus. Amados, muitos se dizem cristãos, muitos dizem terem recebido Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor, mas vivem desconfiando de Jesus, vivem descrendo das promessas do Senhor, vivem descrendo da palavra de Deus. Ao passarem por momentos difíceis, não confiam em Deus e, com a sua ansiedade, chamam Deus de mentiroso, injusto e desconfiam que as suas promessas verdadeiramente serão cumpridas. Esta é a razão pela qual muitos estão vivendo, ou melhor, não estão vendo o milagre, não estão experimentando a providência de Deus em sua vida. Nós hoje vivemos uma realidade muito complexa. Se por um lado temos alguns pregadores e igrejas que vivem só de falar de milagre, e misturam teologias das mais estapafúrdias, ou doutrinas das mais estapafúrdias, que absolutamente nada tem a ver com a essência do Evangelho e da promessa de Deus, misturando milagre com prosperidade, levando as pessoas a acreditarem que Deus é como um senhor, dono de um extraordinário hipermercado da bênção, que basta você chegar lá, depositar o seu dinheiro e você sai de lá com a bênção da casa própria, do emprego, da cura da enfermidade, da prosperidade. E há muita coisa estranha, esquisita e estapafúrdia sendo produzida por aí, levando muita gente ao ceticismo, a não acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Então, de outro lado, há também muitos pregadores e igrejas que não acreditam, embora dizendo que Deus é todo poderoso, não acreditam que ainda hoje Ele que era, continua sendo e sempre será, Ele é imutável, aquilo que Ele disse permanece para hoje e será sempre.
Ele disse: eu sou o Senhor e eu não mudo. A promessa, a palavra e a promessa do Senhor é de que ainda hoje Ele opera milagres. Tem alguém aqui que crê nisso? Eu entrei num hospital paralisado. Eu recebi o diagnóstico médico depois de ter feito 3 ressonâncias magnéticas, uma para confirmar a outra. Tiraram o líquor da minha medula. Fiz todo tipo de exame. E o médico deu como diagnóstico, o neurologista: ele só sai daqui desse hospital morto ou para viver aleijado o resto da vida. Olha o aleijado aqui, ó. Você compartilhou isso comigo, você vivenciou esse momento da minha vida. Muitos aqui. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus da Bíblia. Mas de outro lado, há aqueles que por causa daqueles doidos, malucos, estapafúrdios, heréticos, estão vivendo uma realidade de evangelho da teoria. É uma pregação teórica, é uma mensagem teórica. Não há manifestação de poder de Deus, não há manifestação do poder de Deus para uma cura, para um milagre, para um sinal prodigioso. Mas por que isso acontece? Será que não existe um meio termo, um equilíbrio entre palavra e poder? Sim, é isto que Deus espera de nós. É isto que Deus espera da igreja, é isto que Deus espera do cristão. Porque de tempos em tempos, muitos mesmo aqueles que um dia experimentaram milagres de Deus, acabam desenvolvendo incredulidade e vão se afastando de Deus. E consequentemente, como marca inicial desse afastamento, vão se afastando da igreja de Cristo. Não, estou só me afastando da igreja, de Cristo não. Isso é a maior falácia. Isso é um engodo satânico. Por que acontece isso? Porque focamos nossa atenção nas coisas e deixamos que o sistema que rege a sociedade vá nos tornando afastados da comunhão com o Senhor. Então passamos a ouvir, mas não discernir a palavra do Senhor, e ela não mais faz sentido, e não mais comunica a nossa alma, e nós vamos nos deixando ser levados pelas circunstâncias e pelas emoções que afloram, por coisas que são sopradas em nossa mente, pensamentos para nos fazer dissociados da comunhão com o Espírito Santo. É como quem canta um cântico de louvor no automático. Está no templo, é o momento de louvor, canta, mas no automático, nem pensando no que está falando para Deus. E aí está o grande perigo, irmãos, nos tornarmos religiosos, acostumados com o culto, acostumados com o ambiente, acostumados com a celebração, de modo que vai esta celebração e o culto se tornando mera rotina de expressão religiosa. Em Provérbios capítulo 8, versículo 17, na Almeida atualizada, diz: eu amo, é o Senhor falando, eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam, ou seja, aqueles que me buscam de todo o coração, aqueles que me buscam realmente, me acharão. Não é meramente por ir a um culto, não é meramente por cantar um cântico, não é meramente por devolver o dízimo, não é meramente por entregar uma oferta, mas é por ter sede, desejo da revelação de Deus na sua vida, desejo, sede de um relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Então Jesus vai ali para aquela cidade, ele realiza um milagre aqui, uma cura ali, mas a incredulidade daquelas pessoas levou Jesus a não realizar ali muitos milagres. E por que com Filipe e os samaritanos foi diferente?
Veja o que diz o texto, vamos ler novamente Atos 8, 5-8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ouça, veja o que acontece ali, e as multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as. A palavra traduzida aí para o nosso português, ouvindo-as, ou ouvindo, no grego, como lá está, é akou, que significa prestar atenção. Quantos são aqueles que agora, enquanto eu estou pregando, creem que esse é o momento em que o Espírito Santo fala a você e está com a mente focada na mensagem, na palavra de Deus, para ouvir e discernir o que Deus tem para trazer à sua vida? Akou, prestar atenção, considerar o que está sendo ou o que tem sido dito, aprender por dar ouvido a um ensino. Os samaritanos que não eram judeus, eles desejavam Deus. Eles não eram judeus, eles não eram considerados descendência de Abraão pelos judeus. Os judeus e os samaritanos nem se falavam direito, eles tinham problemas sérios de relacionamento, embora sendo vizinhos. Mas os samaritanos ali, eles estão sedentos da palavra de Deus, eles querem revelação de Deus, eles estão ouvindo a mensagem das boas novas de salvação trazidas por Filipe, e eles estão sedentos. Você se lembra de quando você veio para Jesus? Quantos eram sedentos? Quantos estavam desejosos de viver a cada dia mais de Deus, mais de Deus? Samaritanos que não eram judeus deram atenção e experimentaram dos milagres de Deus, amados. Queridos, nós temos estado tão absortos em afazeres, na correria da vida, que já nos expressamos com religiosidade, não dando mais ouvidos a Deus como antes nós fazíamos. É assim que a fé esfria e crentes se tornam consumidores gospel, passam a viver como macacos, pulando de igreja em igreja em busca do alimento, sem poder encontrar. Por quê? Porque o problema não está na igreja, o problema está nele, está nela. Um dia desse a igreja era a igreja em que Deus usava o pastor, a palavra de Deus, era uma bênção, o culto enchia, preenchia, saía recebendo muito de Deus. Passado um tempo, a igreja está fria, a igreja está sem graça, o pastor perdeu a unção, todo mundo está errado, só aquela pessoa que está certa, e aí pula para outra igreja. Se você quer viver experiências íntimas, pessoais, reveladoras com Deus, é preciso parar para dar atenção ao que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo para você? O que Deus falou com você essa semana que passou? Você esteve aqui, Deus falou com você. O que foi que Ele falou com você domingo passado? O que foi que Ele falou com você durante essa semana, através do estudo bíblico que era para ser ruminado da mensagem que um dia Ele falou com você aqui? Você que é membro de alguma igreja, está participando conosco hoje, está ligado, conectado conosco nesse culto. O que é que Deus já falou com você? Você participou do culto da manhã, o que é que Deus falou contigo? Você deu ouvidos, você deu ouvidos, você deu ouvidos à voz de Deus. Porque é que o Senhor não tem operado milagres. Eu tenho ouvido crentes dizerem: que saudade daquele tempo,
quando o Espírito Santo se manifestava, e nós tínhamos aqui, e Deus fazia isso, e Deus fazia aquilo. O problema estava, será que o problema está no pastor? Gente, não vejo mais o pastor Cláudio, quando ele orava, aconteciam umas coisas aqui. Será que o problema está no pastor Cláudio? Será que o problema estava em Jesus? Será que Filipe de repente se tornou o cara cheio da unção e maior do que Jesus? O texto diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Irmãos, Deus opera onde tem unidade. Jesus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. E aquilo que for ligado por eles na terra, o Pai que está no céu vai ligar no céu. Jesus operou alguns milagres lá em Nazaré, mas o texto diz que ele não operou muitos milagres, por causa da incredulidade daquela gente. Meu irmão, minha irmã, será que você já endureceu o teu coração? Você já se afastou? Onde está você que um dia Deus chamou você de vaso e derramou sobre você uma unção que era para ser compartilhada, para ser um instrumento dele, para alcançar e tocar outras vidas? Cadê aquela unção? Ela não mais existe por causa do pastor ou por causa da igreja. Nós temos, todos nós, todos sem exceção, a tentação de usarmos ou de cairmos na síndrome de Adão. Você conhece a síndrome de Adão? Adão peca, e quando Deus chega, Deus diz: Adão, por que você se escondeu? Ah, porque o Senhor, eu vi que eu estava nu. Deus diz: mas quem foi que te contou que você estava nu? Você cometeu o pecado que eu disse que você não deveria cometer. Ah, Senhor, sabe o que é? Foi a mulher que o Senhor me deu. Síndrome de Adão. Todos nós sofremos da síndrome de Adão. Na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade, a gente sempre procura alguém para responsabilizar. Você tem feito isso? Por que é que você não tem experimentado da revelação de Deus e a manifestação gloriosa do poder do Senhor para abençoar você, para edificar ainda mais a sua fé, para se revelar a você? A palavra do Senhor diz: aquele que me busca diligentemente me encontrará. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te abençoar. Você acredita nisso? Que coisa maravilhosa saber que Deus quer me abençoar. Só tem uma questãozinha que precisa ser resolvida, e a questão está em mim, não está em Deus. A questão é o quanto eu realmente creio, para então me dedicar a buscar ao Senhor de todo o coração. Porque quando nós buscamos Deus de todo o coração, nós alcançamos o coração de Deus. E a palavra do Senhor, na sua promessa, é que a alegria do Senhor é a nossa. Pensa sobre isso. Quantos estão por aí subindo monte, fazendo corrente de oração, jejuando e nada acontece? Porque, queridos, não é por religiosidade, não é por atos e feitos religiosos. A palavra de Deus diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. É preciso ter um coração quebrantado e contrito. É preciso desejar, como Zaqueu, que embora sendo um homem de posses, embora sendo um homem proeminente na cidade onde ele vivia, sendo ele tão pequenininho, não tinha como ele ver Jesus, porque a multidão impedia que Zaqueu pudesse vencê-la e vê-lo. Ele era muito pequenininho, sua estatura não permitia isso. Zaqueu então faz uma coisa: embora sendo uma pessoa de elevada posição na sociedade, Zaqueu sobe numa árvore. O que você estaria disposto a fazer
para chamar a atenção do Senhor para você? Zaqueu subiu na árvore. Jesus está caminhando pela rua e tem uma multidão apertando Jesus. Mas havia uma mulher que há anos ela sofria com uma hemorragia. E no contexto religioso judaico naquele tempo, a mulher que tivesse, ou o homem que tivesse um fluxo de sangue, fosse o fluxo que fosse do corpo, não poderia estar no convívio social, porque só tocar naquela pessoa seria o suficiente para ser considerado imundo e ficar impedido de entrar no templo e apresentar ao Senhor o seu culto. Aquela mulher, mais do que isso, ela é mulher, e para aquele contexto seria indecente uma mulher tocar em um homem publicamente. Mas ela pensa: se eu tocar, somente tocar na borda das vestimentas de Jesus, eu posso ficar curada, porque eu creio que Ele é o Messias. Eu tenho ouvido Ele falar dos milagres que Ele tem operado, o poder dEle. Eu sei que Ele é tão cheio de bondade e de virtude do Espírito de Deus, que só tocar na roupa dEle será o suficiente. Aquela mulher se esgueira, ela se abaixa, ela se arrisca e chama a atenção de Jesus. O que você tem feito para chamar a atenção do Senhor para você? Tem um cego que é mendigo, ele está na beira da rua, Jesus está passando, tem uma multidão. Quem é que vai dar atenção para o mendigo? O mendigo incomoda, sai para lá, mendigo, sujo, fedido, inconveniente. Mas aquele cego ouve falar que é Jesus o responsável por todo aquele burburinho que está acontecendo na rua. E ele ouviu muita coisa a respeito de Jesus pelas pessoas que passavam pela rua. Você ouviu falar do mestre que multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma multidão que ficou 3 dias ouvindo ele pregar e ensinar? Você ouviu falar do mestre Jesus que fez o coxo andar, o cego ver? Ele se enche de esperança. Quem estaria a Jesus? Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele é recriminado pelas pessoas: cala a boca, cego, ô mendigo, deixa de ser inconveniente, cala a boca aí. Mas Bartimeu gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus para e dá atenção para ele. O que você tem feito para chamar a atenção do Senhor? Você tem devolvido o dízimo, a obrigação? Você tem entregue oferta, que nada mais é do que obrigação também para aquele que crê em Deus, que sabe que existe para dar prazer ao coração de Deus, que deve adorá-lo, que deve testemunhar para o mundo espiritual em quem está depositada a sua esperança, confiança e fé, que sabe quem é o provedor para a sua vida? Você está precisando de um milagre? Você precisa da intervenção de Deus na sua vida? Então é preciso buscá-lo diligentemente. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que precisa de um milagre na tua vida. Eu quero orar com você que precisa de uma intervenção sobrenatural. Eu não estou falando uma coisinha boba, não. Eu não estou falando dessa coisinha que pode ser resolvido de uma forma humana. Não, eu estou falando daquilo que é sobrenatural. E você vai dizer para Deus: Senhor, eu vou fazer por merecer. Espera aí, pastor, o senhor vai pregar agora uma hipocrisia dessa, uma mentira dessa, uma heresia dessa? Merecer, quando ninguém merece. Não, merece. Ninguém merece a salvação. Isto ninguém merece. Jesus precisou morrer naquela cruz para nos salvar. Tudo que o homem precisa fazer é reconhecer que é pecador, fazer uma aliança com Ele, de não mais viver pelo mundo, pelo pecado, e receber o sacrifício vicário dele
numa aliança para tê-lo como único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Mas olha aqui, para ser abençoado nesta vida, nesta terra, é preciso ter mérito, é preciso merecer. Zaqueu mereceu, porque ele chamou a atenção de Jesus. A mulher do fluxo de sangue mereceu, porque ela correu riscos por fé e temor no Senhor Jesus. Bartimeu mereceu, porque ele não se deixou ser oprimido pela sociedade, que dizia que ele não valia nada, que ele não era nada, que ele era um pária, que ele era um estorvo, e ele insistiu, e ele mereceu. Eu quero orar com você, que vai dizer para Deus: Senhor, eu vou fazer por merecer, eu vou a partir de agora, Senhor, ter uma posição diferente, eu quero ver e preciso ver o agir sobrenatural do Senhor na minha vida. A palavra de Deus diz que nós estamos vivendo num mundo que está sob o domínio do maligno. O diabo é quem está retendo as bênçãos que são de direito daquele que é nascido de novo em Cristo Jesus, mas que não vem para a mão do crente, enquanto este crente não estiver honrando a Deus, vivendo por fé, crendo nele e disposto a obedecê-lo, fazendo tudo aquilo que pode e deve para atrair a atenção do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você agora. Você precisa dessa ação do milagre de Deus? Fique em pé onde você está, mas não porque você vai esperar tão somente que Deus faça, porque você vai fazer a sua parte, e você vai orar junto comigo, dizendo: Senhor, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer minha parte para merecer esse milagre que o Senhor vai fazer na minha vida. Isso aí, ponha-se em pé onde você está. Você que foi um vaso de Deus, que foi cheio do Espírito Santo, você que era usado por Deus na palavra, no talento, no dom, você que está afastado do Evangelho, que um dia você foi alguém que estava no altar servindo ao Senhor com o coração puro e mãos limpas, mas permitiu que a vida e as circunstâncias afastassem você e te levassem para longe dessa comunhão com o Senhor. Você não quer colocar agora a sua vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu hoje marco o recomeço da minha vida, eu quero que o Senhor volte a se revelar a mim como antes o Senhor fazia, e eu vou fazer aquilo que me cabe para que isso se torne realidade na minha vida. Eu não vou mais colocar a responsabilidade na igreja, no pastor, no meu marido, na minha esposa, nos meus pais. Eu não vou colocar mais ninguém. Eu sei que isso é comigo. Somos eu e o Senhor agora.